Olá, boa noite. Boa noite! E hoje nós vamos falar das maiores mentiras do mundo do emagrecimento que te fazem engordar e que te adoecem. Exato. Então, sim, nós aqui falamos sobre saúde, sobre emagrecer, mas sobre emagrecer com saúde e sem voltar a engordar. Só para vocês verem, tá? Vamos mostrar muitos mitos e mentiras hoje do mundo do emagrecimento. Hoje tampamos as marcas para não ter problemas, até ficou meio estranho, né? Aqui tem a marca. Mas vamos falar de vários produtinhos que vocês têm aí em casa. Este aqui tu compraste por causa do que a Rita falou ontem, né? É clássico, não dos né? bífidos. É clássico, é pro intestino. Então vamos lá falar sobre as maiores mentiras do emagrecimento, tá? E a gente meio que brinca um pouquinho, mas o assunto é sério, tá? Eu quero que tu pares um pouquinho para refletir sobre o que nós vamos falar hoje, não é? Os mitos, as mentiras do mundo do emagrecimento. Porque o mundo do emagrecimento é muito confuso. E vocês próprias dizem isso, não é uma coisa que a gente ouve muito, recebe muito comentário de mas eu já não sei em que acreditar. Tu dizes uma coisa, o outro diz outra, amanhã já vai e diz outra, o meu médico diz uma coisa, a minha nutricionista diz outra coisa, e depois a minha amiga já vem dizer outra, e depois eu vejo outra coisa no Google. Então é muito confuso. Então, a ideia aqui é deixar mais simples aquilo que é complexo na maioria das vezes, né? Porque a gente tem que tirar essa complexidade. Até porque, gente, o nosso emagrecimento diz respeito ao nosso estilo de vida, aquilo que a gente come. Aquilo que a gente come, o estilo de vida que a gente tem, os hábitos que a gente tem, a qualidade do nosso sono não podem ser algo complexo na nossa vida, porque diz respeito a algo que a gente faz todo santo dia. E a verdade é que é muita confusão, tá? Muitos mitos, nós vamos pegar nos principais hoje, vamos aprofundar aqui um pouquinho. E a verdade é que às vezes é bem difícil entender o que é que funciona ou o que não funciona. Porquê? Porque se nós formos a ver, todas as dietas funcionam, não é? Vocês fizeram uma que funcionou, fizeram duas que funcionou, mas depois voltaram a engordar, não é? A amiga fez uma totalmente diferente da vossa que também funcionou, a irmã fez uma que também funcionou. E no meio dessa confusão vocês ficam muito perdidas, porque vocês realmente acreditam e seguem alguns dos mitos e mentiras que nós vamos falar hoje. Vocês seguem porque vocês querem muito emagrecer. Só que o que acaba por acontecer é que, é muito difícil. Vocês até emagrecem, mas a muito custo. Ou esse peso volta e às vezes volta em dobro. E cada vez fica mais difícil de emagrecer. E a maioria de vocês está como? Sem esperança. Estes altos e baixos, esta confusão toda, tá? Porque uma coisa que devia, às vezes não é ser simples e fácil, mas algo que devia ser leve, prático, porque nós comemos todos os dias, tá? Cuidar de nós devia ser algo que nós fazemos todos os dias de uma forma leve, passa a ser algo muito pesado, e estes altos e baixos até de peso e de saúde, porque nós perdemos muita saúde com alguns dos produtos que nós vamos falar aqui hoje, com dietas restritas, traz um descontrolo alimentar maior, traz um descontrole emocional ainda maior. Sem esperança, sem vontade de viver, sem energia, olho para o espelho e não me reconheço. Então, sem vontade de viver mesmo. Então, traz esse descontrole alimentar. E cada vez a relação que nós temos com o alimento, com a comida, vai ficar pior. Não é um peso. E mais para as mulheres. Tá? Muito por questões metabólicas e hormonais, não é? A gente fala muito aqui também, eu mais, sobre hormonas, mas eu acredito que sim. Hoje as coisas estão mais difíceis para as mulheres porque nós temos flutuações hormonais e então sentimos as coisas de uma forma mais pesada. A gente está, por diversas formas, numa sociedade cada vez mais doente, tá? Para vocês entenderem, até tem uma frase que eu gosto muito, que diz, e eu até anotei aqui ela para dizer para vocês sem errar, não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade profundamente doente. E a gente vive numa sociedade profundamente doente por diversas razões, por assim dizer, tá? A gente vive numa sociedade muito complexa, com muita informação,
com muito estímulo, com muita promessa mentirosa, com muita busca por parte das pessoas por resultados imediatos, por recompensas rápidas. Então, o que que a indústria faz? O que que a indústria, de uma forma geral, faz? Tenta oferecer uma solução para essa busca das pessoas, né? Ontem mesmo a gente recebeu uma mensagem aqui no início da live, né? Estão se repetindo muito. Isso mostra a falta de paciência das pessoas, a necessidade de buscar um resultado imediato. Me passa rápido a informação, me passa rápido o milagre. A gente até recebeu uma pergunta hoje aqui. Me diz, por favor, todos os suplementos que vocês tomam. Novamente a busca por milagre. Não, no outro dia, explica-me como adaptar a alimentação. Não, explica sobre a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, num Reels, rapidinho. Exato. Então, olha, eu quero em 1 minuto saber a solução para todos os meus problemas. E devido a essa busca por imediatismo das pessoas, a indústria se adapta e tenta oferecer essa solução. Por quê? Porque eles ganham dinheiro em cima disso. Então, a gente começa a entrar numa complexidade extremamente doente e em diversas áreas, no mundo do emagrecimento, da saúde mental, num comércio, são nas áreas mais simples, inclusive. E as pessoas caem muitas vezes nesse canto da sereia, nesse conto de fadas dos atalhos milagrosos. E, gente, esse aí é o problema, tá? Porque cada vez que a gente busca mais atalhos, a gente vai ficar mais doente. Tá? Porque a gente está buscando um resultado que nunca existirá. Até a Sara falou, né? Hoje o problema é que a maior parte das dietas funcionam. E exatamente, funcionam para emagrecer, porque é o que as pessoas buscam. Eu só quero emagrecer, eu só quero perder 5 quilos em 30 dias, eu só quero perder 10 quilos em 15 dias, eu quero perder 20 quilos em uma semana. Olha as pesquisas no Google. Existem ferramentas que a gente consegue identificar as maiores pesquisas das pessoas no Google. E as maiores pesquisas são como emagrecer X quilos em 7 dias. 7 dias. Como ficar saudável em 7 dias? Qual é o alimento que mais emagrece? Como emagrecer rápido? Como perder barriga rápido? Então, o que a indústria faz? Ela vai oferecer essa solução. Só que a verdade é que para emagrecer rápido é possível. Aqui, Alexandre, eu costumava dizer que só a pensar em comer eu já engordava e desde que entrei para a comunidade eu já perdi 25 quilos. Exato. Por isso resulta mesmo o que eles dizem. Okay. Só que é de forma consistente e é isso que vocês têm que buscar, tá? Então, o problema, eu não diria hoje que é da indústria. Não diria que é da indústria, não é tá? só, né? Porque a indústria, ela vai oferecer algo que as pessoas buscam. Eles não criam uma chamada inexistente até então. Eles vão atrás de uma coisa que as pessoas estão buscando. Então, o erro é a gente buscar esse imediatismo em tudo aquilo que a gente faz. Porque para emagrecer, todos os caminhos levam a Roma. E levam. É só a gente fechar a boca, cortar a caloria, fazer uma restrição muito grande, tu emagrece. Só que tu volta a engordar depois. E ninguém te prometeu que tu não ia voltar a engordar. Vocês já repararam nisso? Ninguém te promete. Então, de fato, o que eles oferecem vai acontecer se tu fizer. Só que nesse processo tu perde saúde, tu fica ansiosa, tu fica depressiva, tu fica estressada. E, gente, aí o teu metabolismo fica ruim, fica lento e tu volta a engordar. Até comentaram aqui, no primeiro mês da nutricionista eu emagreci, no segundo eu voltei a engordar mais do que eu emagreci no primeiro mês. Isso acontece porque tu perdeu saúde nesse processo. Então, quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente tem que buscar algo consistente na nossa vida. Se eu quero emagrecer, eu também tenho que querer não voltar a engordar. E eu tenho que querer que seja um processo saudável. Caso contrário, tu vai viver nessa gangorra, tu vai viver nesse engorda, emagrece, esse efeito ioiô, tá? Então, muitas das mentiras que te contam é devido às facilidades que tu busca. E a grande verdade, gente, é que a construção de resultados na vida não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente viver uma vida plena. Não é fácil a gente conseguir chegar no topo da montanha. Só que quando a gente chega, a gente percebe que, gente, é um mundo que a gente desconhecia. Só que, assim, viver lá embaixo, no vale, também não é fácil. E eu digo que talvez seja mais difícil. Muito mais difícil. Então, não é fácil ter saúde, ter um estilo de vida saudável, emagrecer, não. Mas eu acho que é ainda mais difícil viver com esse excesso de peso. Diana Teresa, mas quem segue os vossos conselhos tem resultado rápido, sim. A gente não foca nisso,
Mas, meu Deus, as nossas alunas têm muito resultado. Hoje nós vamos entrevistar a Gorete, que desde junho, então, ela entrou na comunidade no fim de junho, ela já emagreceu 12 quilos. Mas o nosso foco não é esse, nós não temos meta com as nossas alunas, nós temos meta de ganhar saúde. Exato. E quando tu ganhas saúde, o teu resultado é rápido, o corpo responde rápido, porque é tipo um agradecimento do corpo. Obrigada por cuidares de mim. Tá? Então, quais são as principais mentiras que hoje te estão a fazer engordar, impedir de emagrecer, não é? Mas a tirar também, não é? Porque no fundo elas tiram a tua saúde. Exato. Primeira mentira. E eu acredito que a maioria de vocês que está de dieta ou que está a tentar emagrecer já fez ou tem em casa, neste momento, o quê? O pãozinho integral, a bolachinha integral, a massa integral. Então, um grande mito do mundo do emagrecimento é que para emagrecer basta trocar tudo pelo que é integral. Vocês já ouviram isso? Vocês têm estes alimentos em casa? Vocês já foram lá no domingo e compraram durante a semana, compraram para a semana, tudo que era integral para começar a dieta na segunda? Eu até vou lá buscar uma coisa que é integral para mostrar para você. Tá, depois mostrei. Então, o que é que acontece? Hoje, a maioria de vocês tem uma ideia errada do que é integral, porque isto não é um alimento integral. E a maioria destes alimentos fit e integrais que dizem 0% de gorduras trans, rica em fibras, fonte de vitaminas, para um café, para um pequeno almoço equilibrado, tem 4 cereais integrais. Eles têm sim cereais integrais, mas se nós formos a ver o resto dos ingredientes, nós vamos encontrar o quê? Olhem só aqui no pão. Nós vamos encontrar óleo de soja, vamos encontrar açúcar. Só por aqui já podemos ficar, não é? Então, às vezes, tu deixas de comer um alimento que pode não ser a coisa mais saudável, mas que não tem açúcar, para comer um alimento com açúcar, para comer um alimento que tem conservante, para comer um alimento que tem óleo, não é? Muitos têm os conservantes, os aditivos, e sim, estão carregados de cereais, 18 cereais, mas muitas vezes este aqui, não é? Tu até para buscar um que tem sementes, então também tem sementes, mas a base dele é cereais sim integrais, mas que tem glúten. Então continua a ter o que nós chamamos de alimento agressor. Glúten é uma proteína que é uma proteína muito grande para o nosso corpo. Nós não conseguimos digerir a 100%. É como se fosse um novelo, imagina um novelo muito grande, que o nosso corpo não consegue desfazer. E essa falta de digestão completa dessa proteína traz inflamação para o nosso corpo, inflama o nosso intestino, ficamos mais inchadas, pesadas, com mais celulite. Então, o que acontece é que às vezes nós vamos lá, pegamos dos integrais, tudo muito bem, mas continua a ter glúten, por exemplo, continua a ter açúcar, continua a ter gorduras alteradas, tá? Óleo de palma, óleo de soja, muitos óleos vegetais. Para concluir sobre os alimentos agressores, esse novelo de lã, quando a gente come ele, vamos supor, né? O nosso corpo ali, o nosso sistema digestivo precisaria puxar aquele fio e ele se desfazer de forma bem desfeita, sabe? Quando ele é muito grande, ele é muito emaranhado, por mais que a gente puxe, ele fica cada vez mais preso. E aí, quando a gente come aquilo lá, o nosso corpo não consegue digerir a 100%. Então, acaba inflamando muito. Isso vai acontecer com todas as proteínas que são alimentos agressores que a gente citar. A principal, uma das principais é o glúten, tá? E o glúten vai estar presente tanto na bolachinha, quanto no pão, quanto na tostinha e em diversas coisas que vocês comem. Que se vocês forem olhar lá, são derivadas, tá? Derivadas de trigo, centeio, cevada, espelta, bulgur, tá? Então, todos esses cereais contêm glúten e sim, são alimentos extremamente inflamatórios para o corpo de vocês. Então, glúten integral não é o caminho, então não adianta. E vocês já viram, porque muitas de vocês já têm lá em casa. E assim, não quer dizer que integral não seja bom. Sim, tá? eu já vou explicar o que é o verdadeiro significado de alimento que integral. Isto não é integral. Isto não é um alimento integral e trocar por estes alimentos não é a solução. Tá?
Porque sim, tu podes comer pouquinho até emagrecer, mas tu vais ficar desnutrida, vais ficar inflamada e continuas a ter açúcar. Vocês viram as bolachinhas integrais, o pãozinho integral. Este pãozinho, este compramos agora, vamos ver quanto é que vai durar. Mas às vezes deixar ele a aí gente guardado. compra estes tipo de alimentos para fazer lives, aulas, e nós tivemos um que demorou quase, durou Nenhum nunca estragou, nenhum tá? nunca A estragou. gente só deu para alguém ou jogou ele fora porque a gente se mudou do Este- lugar, mas a gente não estragou nenhum, nunca. E a gente já morou em uns 4 lugares diferentes dentro de um ano, então a gente teve que se mudar. Por conta disso, a gente se desfez dos alimentos, mas nenhum deles foi porque estragou. Só para ter uma ideia e para vocês perceberem também, gente, que é diferente alimento de produto alimentício. Presta bem atenção aqui. Produto alimentício não é a mesma coisa que alimento, tá? E muitas vezes, quando tu vai lá procurar um plano alimentar pronto, 70% dele é composto por produtos alimentícios, 50% dele é composto por produtos alimentícios. É o light, é o diet, é o integral, é o isso, é o sem açúcar, é o sem Vocês vão ver lactose. os ingredientes, vocês nem sabem o que é. Qual é a zona do supermercado que vocês compram aquilo? Nos lights e diets, não é? Não tem nenhum alimento, de fato, lá. Alimento produzido pela natureza, que tu vai numa árvore e colhe. O ser humano deixou de colher os alimentos e passou a produzir eles dentro de uma fábrica. E o que é isso aqui, então, se não é um alimento? Isso é um produto alimentício. Não existe árvore de pão, não existe árvore de bolachinha, não existe. Isso aqui é um alimento processado, industrializado, feito pela indústria. E quando a maior parte da tua alimentação é composta por produtos alimentícios, tu não só engorda, mas tu também perde saúde. E tu perde muita saúde, porque o teu corpo, o teu sistema digestivo, tá? Todo o funcionamento do teu corpo não foi feito para processar, para digerir produtos alimentícios. Ele se adaptou e evoluiu na natureza com comida de verdade, com um alimento que tu pega na árvore e come, que tu cata no chão e come. Então, gente, o ser humano hoje passou a ter a maior parte da alimentação dele isso aqui, de caixinha, de plástico. E esse é um grande erro que as pessoas cometem quando elas querem emagrecer ou ficar saudável. É trocar alimento por produto alimentício. Então, isso não pode ser a maior parte da tua alimentação, porque vai surgir essa dúvida, vai surgir esse comentário, tenho quase certeza, porque ele sempre surge. Então, se eu retirar tudo isso, o que eu como? Isso quer dizer que a tua alimentação, ela nunca foi composta por comida, ela foi composta por produto alimentício. Então, dentro disso, eu até ficaria feliz por descobrir, tá? Que o problema não sou eu. E é isso que vocês vão perceber também. O problema da falta de resultado não é vocês. É o que vocês fazem, o que vocês comem, o que ensinaram a vocês a comer, ou a fazer, ou a pensar. Então, este não é o alimento integral. O alimento integral, a definição de integral é inteiro. Então, o alimento integral, os verdadeiros alimentos integrais, são os alimentos que não sofreram nenhum processo químico, tá? Nem nenhuma adição, nem nenhum processo. Então, tá, isto não quer dizer que vocês só têm que comer maçã. E tá? nem fruta. Mas vocês gostam de fruta e muitas vezes deixam de comer a fruta e vão lá comer uma bolachinha, uma tostinha, uma gelatina que de alimento, de nutriente, não tem nada. Então, o alimento integral é um alimento inteiro. Por exemplo, uma laranja é um alimento integral. Um sumo de laranja já deixa de ser um alimento integral, porque sofreu um processo. Vocês têm, por exemplo, a tapioca, uma farinha de um cereal, sofreu um processo. Tá? Quais são os exemplos que eu costumo dar? A laranja, a tapioca. Olha, até mesmo a mandioca, né? É um alimento inteiro, a tapioca é um alimento processado, o próprio pão, ele é um alimento processado, é um produto alimentício, né? Porque está misturado, no caso desse aqui, açúcar e um monte de porcaria. Mas um pão normal é farinha, água e sal, mas é a composição de farinha, água e sal. Se tu pegar um alimento integral, é a farinha, a água e o sal. Então, a gente tem que... é bom perceber e ter esse conhecimento, né, na hora de fazer as escolhas. O que é um alimento integral de verdade, o que não é, o que é um produto alimentício.
Então, nós precisamos sim de alimentos integrais e eles são os maiores, os alimentos que mais têm fibra, que é muito importante para a nossa alimentação. Então, tu não deves encontrar, porque, ó, o que é que vem nestes rótulos sempre lindos, é rico, fonte de fibra, não é? Rico em fibra. Então, sim, tem a fibra dos cereais integrais, mas os alimentos que mais fibra têm são as frutas, as saladas cruas, os legumes. Então, essa deve ser a base de fibra na tua alimentação, que é muito importante para nós ficarmos saciadas, para equilibrar os nossos níveis de açúcar no sangue, vai trazer muitos nutrientes também, tá? Então, vamos cortar, vamos acabar com essa mentira e com esse mito, tá? Com essa confusão de, eu tenho que comer tudo integral. O que é integral é saudável. Mesmo o pãozinho de padaria que vocês vão lá comprar, o integral. Mas eu compro aquilo na padaria, vou lá buscar aquela unidade e é uma bola de mistura, um pão de cereais. Às vezes pode não ter tantos ingredientes e conservantes como este, meninas, mas vai ter na base glúten, de certeza. E olha, eu já tinha uma professora na faculdade que ela disse que ela fazia auditoria a padarias e muitas vezes eles colocam no pão os restos dos bolos ou do croissant na massa, mesmo na integral, porque depois é só pôr umas sementes ou uma farinha escura. Mas o alfarroba, Sara, sim, a alfarroba fica escura, mas tem ali. E a alfarroba é uma coisa doce, tá? É um hidrato. Então, também podem ter, sim, açúcar e continuam a ter o glúten. Okay? Então, tu queres mais alimentos, mais tuas frutas, as tuas saladas, tá? E podemos comer pão? Podemos sim, tá? Isso será um tema para outra conversa, mas ainda no outro dia a gente comprou um pão. Vocês podem escolher pão sem glúten, mas cuidado, porque já pão sem glúten embalado e às vezes é uma porcaria também. Então, um pão sem glúten com farinhas interessantes, temos várias receitas em casa. Podemos sim fazer pão feito em casa, usando boas farinhas, bons ingredientes, temos de novo muitas receitas Mas que as nesse fazem caso, em né, casa. farinhas sem glúten. Isso, farinhas sem glúten. E também um ponto de fermentação natural e longa, onde já vai existir a degradação do glúten. Não é total, então não funciona para celíaca, mas, por exemplo, o pão, se vocês forem uma padaria artesanal que faz pão de fermentação natural e longa, vai ser um pão com 3 ingredientes: água, farinha e sal. Tá? Exato. E que fique claro, tá? Pão fresco não quer dizer que ele é saudável, gente. Nem Pão toda fermentação fresco tem. da padaria ou pão fresco feito em casa que continua contendo glúten ou que não sofreu um processo de longa fermentação, ele continua sendo um alimento inflamatório, tá? E toda vez que tu pensar que a gente tá falando besteira, tá? Tu acha que a gente quer que seja desse jeito? Gente, a gente Eu tá comi as trazendo uma bolachinhas antes de informação dormir. científica para vocês, tá? A gente não é algo que a gente decidiu chegar aqui, falar e pronto, ou que a gente sonhou de madrugada. Não, tu vai comer e tu vai ficar inchada, tu vai ficar com azia, aquela dor de cabeça que tu não sabe de onde veio, aquela dificuldade de emagrecer que tu não sabe o porquê que está acontecendo, aqueles exames todos alterados que tu não entende o porquê eu faço tudo certo. Então, a gente vai se mostrar de diversas outras formas que muitas vezes são imperceptíveis para ti porque tu não tenha esse conhecimento. Entende? Então, olha, se fosse por nossa decisão, pão é uma. Gente, eu sou de origem italiana. Se tem uma coisa que eu gosto, é pão, é massa, tá? É massa, pão. Eu sei que em Portugal tem muita cultura do arroz. Agora, para mim, arroz, comparado com pão, não é nada. Eu prefiro muito mais pão e massa. Mas, gente, o conhecimento, nesse caso, ele tem que falar mais alto, tá? Porque ele traz responsabilidade. Então, dá para comer pão, dá, desde que seja um pão de longa fermentação, que fermentou por mais de 24 horas, ou um pão sem glúten, no caso, sem diversos outros alimentos que tá cheio de óleo, cheio de açúcar e cheio de coisa, tá? Então, é um pão sem glúten com bons ingredientes ou um pão de longa fermentação. Próximo erro, próxima ideia errada, mito, que vocês seguem com força, mas não conseguem emagrecer, não é? Então, eu tenho que encher lá e trocar tudo pelo integral, ou também existe a ideia de que eu tenho lá e tenho que ir comprar todos os light, os magros, os zero caloria, os sem gordura, zero lactose, diet, tem que ter o selinho magro, o azulinho. Não.
De novo, muitas de vocês já fizeram isso. Muitas de vocês têm uma alimentação completamente diferente do resto da família. Não é? Vocês comem lá as coisas sem graça, que nem os vossos filhos querem. Por isso que às vezes a dieta nem funciona para a família. Mas as nossas alunas emagrecem, elas e os maridos, porque toda a gente come a mesma coisa. Não é? Mas vocês vão lá, enchem o frigorífico e não conseguem emagrecer. Então, aquela mesa, aquele frigorífico, aquelas compras, não é? Às vezes a gente vai ao supermercado comprar tudo isto e aquele carrinho de mulher que está de dieta e que vai continuar de dieta, né? Que vai viver de dieta. E porquê que os alimentos light, magro, diet, zero não são o caminho? Porque eles são zero calorias, mas eles são zero nutrientes também. Tá? Vocês têm muitos alimentos que são 0 calorias ou 10 calorias. Não tem caloria, mas também não tem nutriente. Não te vai deixar saciada. Tu vais ver a lista dos ingredientes e eles retiram o açúcar para colocarem lá sem açúcar, mas enchem de gordura, enchem de alimento agressor, de glúten, de leite, de conservantes, de aditivos, de aromas, de adoçantes, tudo químico. Traz muita inflamação e sobrecarga para o teu corpo. Tu só não vais ficar saciada, vais continuar compulsiva, cada vez com mais vontade de comer doce, como vais continuar desnutrida. E um corpo desnutrido não tem força para eliminar gordura. Exatamente, tá? O principal princípio para o corpo conseguir emagrecer e ficar saudável é ele ter energia para isso, né? E tu pode reparar, geralmente eles tiram os bons ingredientes dos alimentos para adicionar diversos tipos de adoçantes. Se a gente for comparar, gente, um açúcar mascavado ou um açúcar de coco com um adoçante, na maioria das vezes o açúcar é um alimento mais saudável, desde que não seja consumido em grande quantidade. Então, açúcar também não é um problema dos alimentos. O problema é o açúcar refinado adicionado. Ou quando eles retiram o açúcar e adicionam diversos outros tipos de adoçantes. Químico, ó, por exemplo, aqui, zero, depois é zero, né? Zero adição de açúcares aqui no rótulo, mas vocês vão ver os ingredientes e tem aromatizantes e sucralose. Tá? Fiz uma super aula na comunidade sobre os perigos dos adoçantes. Também tem aqui um pouco sobre essa informação lá no YouTube, vocês veem. Sucralose é um adoçante que acaba com as nossas hormonas, que afeta o nosso intestino, que nos deixa mais compulsivas, mais presas e viciadas ao doce, porque o adoçante químico ele tem um poder de adoçar muito maior, às vezes centenas de vezes maior do que o açúcar. Exato. Então tu queres o quê? Mais doce, mas não é o doce da fruta. O doce da fruta já nem é doce, que nós temos que ir lá, como quando eu era pequena, e colocar açúcar na fruta, não é? Vocês faziam isso, eu fazia isso no ananás. A minha tia, no caso, fazia, não é? E a gente começa a ficar mais viciado no açúcar. Ela colocava lá um pacotinho de açúcar nas minhas rodelas de ananás. Claro que eu gostava daquilo, mas nós ficamos cada vez mais presas nesse paladar. A Rita falou, né, que molhavam a chupeta no açúcar, para o bebê poder ficar com a chupeta na boca. Então, gente, são pequenas coisinhas que vão viciando o nosso paladar e o nosso sistema de recompensas do cérebro, tá? Porque dentro do nosso cérebro a gente possui um sistema de recompensa, que ele se vicia mais e menos nas coisas. E se o adoçante tem um potencial muito maior do açúcar de adoçar o alimento, ele também tem um potencial muito maior de viciar a gente naqueles determinados alimentos. E é por isso que muitas vezes tu tem dificuldade de parar de comer certas coisas, porque tu já está, de certa forma, viciada naquilo. Então, industrializados, processados, esses alimentos light, eles são processados, industrializados e não vão ter caloria, não vão ter nutriente. Tá? Muitas vezes não tem açúcar, mas tem muito adoçante. Muitas vezes não tem gordura, mas tem açúcar. Eles têm que dar sabor de alguma forma. Então, geralmente, em alimentos que vocês veem zero gordura, eles vão ter muito açúcar ou adoçante. Em que diz zero açúcar, eles vão ter muita gordura. E na maioria dos casos terá as duas coisas. Agora, se a gente olhar para os alimentos industrializados, a maioria deles tu vai encontrar açúcar e gordura nos ingredientes, tá? É só tu parar de olhar. Faz isso, começa a fazer porque isso. Porque eu só te mando, não é olhar para caloria. Rótulo chamativo para vender e caloria. E ninguém manda olhar, porque às vezes está difícil, não é? Temos aqui quem vê mal, eu vejo mal ao longe, não é ao perto. É real, a maioria tem que ir de óculos. E ó, nos ingredientes. E olha só, farinha, não é? De trigo, que vai ter o glúten,
farinha de trigo, de novo, ácido fólico, as mulheres estão cheias de ácido fólico, ainda vão suplementar lá na gravidez, e isso dá muita alergia no bebê, mas nem vamos entrar por aí. E olhem só, como depois da farinha, em ingrediente, vem o quê? Açúcar, óleo vegetal, que é péssimo e também aumenta os nossos níveis de açúcar no sangue. Aveia, que não é aveia sem glúten. Fibra de milho, fibra integral, fibra de cevada, mel, gotas de cacau, açúcar invertido, que é um açúcar refinado. Nós já temos 2 vezes açúcar. E olha só, ainda temos leite em pó. Leite em pó, fermentos, então o fermento também traz muito esses inchaços e esses gases. E aromatizantes e emulsificantes. Tá? Então, todas estas coisas que são adoçantes, aromatizantes, conservantes, os alimentos duram porque matam as bactérias, não é? Tem aquela proteção. E olhem só, nós vamos comer isso. Como protegem os alimentos das bactérias, vão matar as nossas bactérias boas do intestino. Então, esses alimentos muito processados acabam com a nossa flora intestinal, porque matam as nossas bactérias boas e alimentam as bactérias más, as bactérias de mulher gordinha, que nem eu falo para as alunas, não é? Mulher gordinha que tem mais fome. Então, nós temos que alterar também e melhorar o nosso intestino. Então, esse não é o caminho, e depois aqui nós podemos ligar a mais um mito. Antes de ligar para o próximo, tá? Bactérias seria um assunto complexo demais para a gente entrar agora. Exato. Então, flora intestinal. A nossa flora intestinal. Eles já vendem assim, né? O nosso intestino ele é composto por trilhões de bactérias, tá? Que estão presentes no intestino e em diversas outras partes do nosso corpo. Basicamente, a nossa saúde ela é regida pela saúde dessas bactérias. Então, é extremamente importante que a gente tenha bactérias boas, bactérias de pessoas saudáveis, populando o nosso corpo. Só que a grande verdade é que a gente pode ter bactérias de pessoa obesa, pessoa doente. Vários estudos já mostraram, tá, que a composição do intestino de bactérias de uma pessoa obesa ela é diferente de uma pessoa saudável. Ou seja, a pessoa obesa tem bactérias de pessoa obesa. E eles pegaram e fizeram uma transfusão. Pegaram as bactérias da pessoa obesa e colocaram numa pessoa saudável e aquela pessoa saudável passou a ter comportamentos de pessoa obesa e veio a se tornar obesa. As bactérias do intestino de uma pessoa depressiva é diferente de uma pessoa saudável. Tanto que se essa transfusão for feita, a pessoa saudável começa a se tornar uma pessoa depressiva também. Só que por ser um assunto complexo de entrar aqui, a gente não vai entrar, tá? Mas para vocês entenderem a diferença e até daquele negócio dia do lixo, isso e aquilo. Gente, toda vez que a gente ingerir alimentos que não são saudáveis, a gente vai estar alimentando bactérias que não são saudáveis no nosso intestino. A gente vai estar populando o nosso intestino de bactérias de pessoas doentes. Então, a gente vai acabar se tornando essa pessoa se a gente seguir com esse determinado hábito ou esses determinados hábitos, tá? Então, as coisas, elas nunca ficam sem uma consequência. Até tem uma frase que eu adoro que diz: a semente que a gente joga, ela sai da nossa mão, mas ela jamais sai da nossa vida, porque ela retorna em forma de frutos. Então, se a gente pegar e jogar a semente de uma árvore no nosso jardim, vai nascer uma árvore no nosso jardim. Então, por mais que ela saiu da nossa mão, ela não saiu da nossa vida. Ela vai gerar um fruto lá. Então, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida vai gerar uma consequência. E a nossa alimentação é a base de tudo, gente. Ela é a base de tudo. A base da nossa saúde física, da nossa saúde mental, do nosso emagrecimento, do nosso sobrepeso, da nossa depressão ou no nosso estado de paz mental, da nossa tranquilidade ou da nossa ansiedade. Então, nada fica sem uma consequência. E é importante a gente parar para pensar e refletir sobre isso toda vez que a gente vai tomar uma decisão ou fazer uma escolha, seja alimentar ou seja de falar algo para alguém. Isso, tá? Eu estava a ver aqui, então, um iogurte, não é? Há bocado eu falava um pouco dessa publicidade que chega, de rico em probióticos, não é? Mas nós vamos olhar para os ingredientes e, olha, nunca tinha olhado. Nunca compro, faz muito tempo. Leite ou leite reconstituído integral, então leite concentrado, açúcar, preparado de frutas, água, mamão, maçã, açúcar de novo, amaranto, centeio, então cereais
com glúten, amido ainda, estabilizante, aromatizantes, agente de firmeza, conservante, creme de leite. Nossa. Então vamos ter ainda mais leite para acabar com o vosso intestino, amido modificado, amido de Duas novo, vezes. que é como se fosse um açúcar para o corpo, e no fim nós temos um fermento lácteo. Por mais que a gente tenha ali até um probiótico, que não é o mais interessante, o fermento lácteo, não é? Nós podemos suplementar probióticos de outra forma, nós temos muita proteína inflamatória, nós temos muito açúcar. Amido, açúcar, sendo um alimento supostamente Super bom saudável. para o nosso intestino. Ou seja, de 15 ingredientes que ele tem, 13 detonam o intestino. Então, vê, são informações, gente, que vocês não tinham até então. Então temos que olhar para os rótulos, não Para os ingredientes. para os- n- Isso, ingredientes. não, ficar atentos aos rótulos, porque eles geralmente vão ser chamativos, tá? E parece, Exato. o alimento parece a melhor coisa do mundo e que eu vou comer aquilo e vou ficar magra na hora. Nenhuma indústria produz um alimento que não seja para vender, tá? Entendam isso, gente, porque a gente não pode ficar sendo manipulado a vida inteira, tá? Nem nada na indústria será feito para colocar lá no supermercado e ninguém comprar. Então, vai ser cada vez mais chamativo e o rótulo vai ser cada vez mais atraente. Só que tu tem que saber ler os ingredientes. Isso. Último mito, aqui para. Vamos ter mais 2. Tem tá? mais. Então, mas falaram aqui. Então, Sara, Henrique, vocês pesam comida, vocês contam calorias? As nossas lindas alunas já responderam aí que não. Não. Na comunidade nós não contamos calorias, não é essa a nossa forma de ensinar, não é esse o nosso princípio, tá? Então, e é uma grande mentira dizer, achar, pensar que cortar calorias, contar calorias, só isso é suficiente. Então, não. Claro, existe o ponto energético, tá? Ali de cálculo energético, que é importante. Agora, nós temos o outro lado da moeda, ok? E cortar calorias só não chega, porque tu vais cortar caloria, vais cortar nutriente também. Se tu só focares em caloria, às vezes tu podes ir buscar qualquer alimento. Então, como ontem o Henrique falava, das pessoas que estão obesas, com excesso de peso, apenas 30% come demais. Exato. 70% das pessoas que estão obesas porque comem mal, errado, não é porque comem demais. Então vocês podem ir lá, cortar calorias, não comer quase nada, passar fome, como muitas de vocês passam, e não tem caloria, não tem nutriente, e assim o teu corpo não vai conseguir emagrecer sem nutriente. Tu vais andar sempre cheia de fome, nada nutrida, o teu metabolismo cai. Porque quando nós baixamos muito a densidade calórica, a caloria que entra, o nosso metabolismo ele adapta-se. Então, se entra menos, ele vai gastar menos também. Fica lento. E ó, ele fica lento. É isso que acontece, gente. Dentro da comunidade, aqui Regina, dentro da comunidade aprendemos a acelerar o organismo para metabolismo, para queimar gordura. Exato. Então nós não queremos um metabolismo lento. E geralmente é isso que acontece quando tu só cortas e contas calorias. Tu só focas na caloria, baixas muitas calorias que entram, o teu metabolismo gasta menos e o que acontece é que tu até vais emagrecendo, mas pouco a muito custo e tu vais ter que comer cada vez menos. Então, falo que a escadinha do emagrecimento é errado, do jeito errado. É uma escadinha tu tá que... descendo. Descendo. Ao invés de subir, tu tá descendo. E eu só deixo uma escada a 1, 2 quilinhos. E eu tenho que cortar mais calorias para emagrecer mais. Emagrecer mais, emagrecer mais. Mas cheguei a um ponto que para manter o peso que eu consegui, emagreci ali 10 quilos até, ou 20 quilos. É muito difícil. E basta eu comer um pouquinho a mais. Quem de vocês aí basta comer um pouquinho mais, até falam, eu engordo só do ar. Não é só de respirar, eu engordo. Porque o vosso metabolismo caiu tanto. Vocês vão lá e comem só um pouquinho a mais, vocês engordam o dobro. E vocês só voltaram a comer muitas vezes o que comiam antes, mas a dieta, a cortar calorias acabou com o teu metabolismo. Tá? E para nós, mulheres, fazer uma dieta restrita, cortar calorias em algumas fases do mês é o tirinho certo para nós ficarmos mais compulsivas. E se tu for analisar, a maior parte das mulheres com excesso de peso fazem dieta. Elas cortam calorias, né? Então, existe
algo que não fecha no final das contas, né? Elas cortam calorias, mas elas não emagrecem. Elas voltam a engordar. Isso Só. talvez tenha acontecido contigo diversas vezes. E é justamente por esse motivo que a Sara falou, tá? Quanto mais tu cortar as calorias e tu só se preocupar com cortar as calorias, tu vai acabar comendo muita coisa que não tem qualidade nutricional, além do teu metabolismo cair, o teu corpo fica fraco, tá? E fica Ele muito não tem estressada. nutriente, não tem nutriente. A base para nossa saúde mental, como é que a gente vence o estresse na vida? A base, o fundamento para isso é a gente estar bem nutrido, tá? Porque a gente ter saúde mental ou até mesmo saúde física, emagrecer, depende da nossa qualidade hormonal. Depende, é 100% dependente, tá? Da saúde das bactérias do nosso intestino e da produção hormonal do nosso corpo. Serotonina, dopamina, endorfina, tá? Todos os neurotransmissores e hormonas que são produzidos no nosso corpo e no nosso cérebro é o que vão dar ou não a nossa saúde mental e a nossa saúde física. A vida é pesada, né? Vocês estão lá com um corpo lindo, mas que estresse. E esse estresse faz com que o processo seja mais pesado e também não é prático. Não é prático. É prático contar calorias, meninas, e para mim nunca funcionou, tá? E eu fiz faculdade de nutrição. E já lá eu não achava prático, nunca contei. Acho que consegui uma vez, uma semana, porque eu estava a ser acompanhada no ginásio e diziam, não, o meu personal dizia X gramas de proteína, X gramas disto, não aguentei mais do que uma semana, então não é prático. Eu acho engraçado homens que passam isso para mulheres, tá? Porque para eles é fácil, eles podem comer 2.500 calorias, até porque a maior parte do objetivo do homem não é emagrecer, é ganhar massa muscular, né? É ficar maior do que é. E aí, para eles, eles sobem as calorias. Agora, tu vai passar para uma mulher comer 1.200 e ter que pesar ela todo dia. Gente, é isso aqui dentro do prato. Além de baixar o metabolismo, ela se desmotiva, porque ela vai lá e vê que é só um negocinho assim, só um negocinho aqui. Então, não é bem assim, falar, não, pesa tudo aquilo que tu come, que primeiro não é prático, segundo vai te desmotivar. É aprender, tá? Eu acho que não é por aí o caminho de tornar as coisas fáceis para as mulheres. Porque no outro dia a gente até fez o teste e até pesou para entender mais ou menos o que, Para que ter a uma gente ideia. fazia. E gente, olha que é muita quantidade daquilo que a gente come, eu achei que era bem menos que a gente comia. Não, eu lembro, né? Diziam que era 3 colherzinhas de arroz e aquela a base que a gente segue para as nossas alunas é bem mais do que se elas estão a emagrecer. Então, aí às vezes é chamar a mulher de burra, não é? Passam-vos isso, não, porque as mulheres não vão entender, então assim é mais prático. Não é mais prático, não é mais simples. Claro, às vezes a gente pode até ter uma noção das calorias que conta, depois também depende do nosso objetivo estético, porque se o nosso objetivo é muito estético, 100% estético, aí vai ter que haver um ajuste. Agora, não é prático, tá? E achar que é engraçado a gente ir com uma balança para o restaurante, gente. Gente, vamos tá? lá, né? Não é prático e leve. Para nós, pelo menos, então, claro, é a nossa opinião, pode não fazer sentido para vocês, mas eu acredito, e o que nós vemos, né, temos milhares de alunas, é que funciona para a maioria delas. Então, eu acho que... A gente foca em melhorar o metabolismo, tá? E não só em cortar as não, e calorias. aprender a É comer. importante comer o suficiente, não demais, tá? É importante não ficar comendo demasiado, até porque é desnecessário. Vai engordar, sim. Não dá para ser hipócrita e dizer que não, tá? Comer demais vai acabar E é engordando. fácil comer demais. Só que existem outras formas de tornar o corpo mais saudável e emagrecer, além de só contar as calorias. Então, a gente tem uma forma de regular que é bem mais prática do que ficar contando as calorias e comendo 6 vezes ao dia. A quantidade é importante, mas primeiro a qualidade. A qualidade, exato. Sempre dentro da comunidade nós temos guias alimentares que têm lá as quantidades certinhas, até como guia, porque há alunas que gostam, tá? Alunas até que eram viciadas em contar calorias e foi um processo de adaptação. E quinta-feira eu vou fazer uma aula bem até sobre esse ponto, tá? Sobre ajuste de quantidades e tudo. Isso para a comunidade. Na comunidade, tá? Alunas, vocês já sabem que quinta-feira temos essa aula especial. Próximo. Então, uma grande mentira e um princípio vocês acham que é assim que vão emagrecer também acaba com o nosso metabolismo, está muito ligado aos erros que nós falamos até agora, é comer de 3 em 3 horas. Então, quantas de vocês comem de 3 em 3 horas? Acham que, põe lá, o despertador agora apitou o relógio do Henrique. O diário da escola da Sofia. A Sofia comeu tudo, está tudo certo.
Mas vocês colocam lá o despertador para comer. Nós tínhamos muitas alunas, até alunas que lhes disseram para colocar o despertador para comer de noite. Nossa, de madrugada. Então, comer de 3 em 3 horas acaba com o teu metabolismo, não acelera, tá? Porque tu vais viver, o teu metabolismo vai ficar viciado em comida. Tá? Vai estar sempre a receber comida. E para nós comermos de 3 em 3 horas, nós temos que comer pouquinho, e geralmente pouca caloria. Então está tudo associado ao que nós falamos aqui, tá? Mas comer de 3 em 3 horas é um grande erro. Acaba com o teu metabolismo, deixa-te mais mimada em comida e acaba com a flexibilidade metabólica. O que é isso, Sara? Nós queremos um metabolismo, um corpo flexível, que ele queima a energia da comida, mas também queima gordura e as nossas reservas quando nós não estamos alimentadas. Então nós acabamos com essa flexibilidade. O corpo só sabe pedir comida. E o primeiro mito, gente, é que saúde, essa é uma mentira, tá? Uma mentira, inclusive, que a gente vê muito acontecendo, muitas mensagens chegam assim para nós, tá? Saúde é apenas ausência de doença. E tem muitas mulheres hoje que medem a saúde pela ausência de doença. Ah, mas eu não estou doente, então eu estou saudável. E, gente, isso está muito longe de ser verdade, tá? Saúde, ter saúde não é apenas não estar doente. Assim como, eu já estou magra, eu só tenho uma barriguinha. Gente, se tu tem uma barriguinha, em primeiro lugar, tu não está magra, tá? E também tu não está saudável, porque uma das gorduras mais perigosas é aquela concentrada no nosso abdômen. Ter saúde é quando tu acorda, primeiro, motivada, com energia e feliz com a tua própria vida. Depois, tu experimenta um corpo que está leve e capaz de lidar com todos os problemas do dia. Não é ausência de problema, uma vida boa também não é uma vida com ausência de problema, não. Uma vida boa é uma vida com problema, mas onde a gente tem capacidade de lidar com aqueles problemas. Então, isso é uma vida saudável, um corpo saudável, uma mente saudável. É onde também tu come e tu não se sente inchada, tu não se sente mal, tu não vive com excesso de peso, onde tu consegue chegar à noite e descansar, né? Um dos grandes problemas hoje da sociedade, não consegue descansar, vive ansiosa, chega à noite preocupada, deita a cabeça no travesseiro, não consegue pegar no sono. Então, uma vida onde tu não consegue dormir bem, tu não consegue descansar, também não é uma vida saudável. Então, não importa, muitas vezes, se os teus exames, o teu médico disse que está tudo ok. Tu tem que ver como que tu se sente frente à tua vida. Porque uma vida saudável é uma vida plena, é quando a gente consegue viver com plenitude na nossa capacidade máxima como indivíduo no mundo. Onde a gente se sente bem com a vida que a gente tem, com os relacionamentos que a gente tem, com a família que a gente tem, com o trabalho que a gente tem, com o corpo que a gente tem, onde a gente consegue enfrentar e resolver cada pequeno problema ou grande problema que acontece na nossa vida, que hoje, infelizmente, tá, é o que não está acontecendo. E até foi por isso que eu trouxe aquela frase, que não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade, a um mundo profundamente doente. Não. Uma vida saudável não é aquela onde a gente se adapta a um mundo doente. Não, eu consigo viver aqui, eu dou o meu jeito. Tanto que tu pergunta para qualquer pessoa na rua, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Ninguém fala que está... Nossa, tá bom, mas tá boa demais a minha vida. Tem problema, mas eu resolvo. Não, é sempre... vai-se andando, mas o tempo agora, a pandemia, é isso, eu tô doente, tô cansada, tô estressada, tô ansiosa, e é sempre reclamações, gente. Então, isso é sinal de uma sociedade profundamente doente. E se adaptar a isso não é estar saudável, é estar doente. Se a gente se adapta a uma sociedade doente, a gente está doente, tá? Então, esse é um sinal que a gente está doente a nível físico, está doente a nível mental também. E assim como tu disse, né? Normalizar o que é comum. E o comum não é necessariamente o normal. Normalizar o anormal. Exato. As pessoas estão
normalizando o anormal. Acham que é normal viver ansiosa, viver deprimida, viver estressada, viver com excesso de peso. Porque se tu for dar uma caminhada na praça, tu vai ver o resultado da sociedade. Olha, ela só senta no banco lá e fica olhando. Quantas pessoas estão com excesso de peso? Quantas pessoas estão felizes, plenas? A maioria, gente, está deprimida, está cabisbaixa, com olheira, com a cara fechada, brigando, triste. E dá para ver isso no aspecto das pessoas. E aí a gente entra na próxima mentira que contam. A próxima mentira que te contam é que tu dá conta de tudo sozinha. Gente, tu não dá conta de tudo sozinho. E tu não tens que dar esse apoio. Olha só o dado que eu vou trazer aqui agora. Quero compartilhar uma imagem com vocês, que é hoje, é o nível de solidão das Nós pessoas. estamos a tapar, mas a palavra que está por trás de nós é solidão. Quem sente solidão, né? Solidão, exato. Deixa eu compartilhar com quem está aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir. Para quem está no YouTube, eu não vou conseguir compartilhar, tá? Estou compartilhando aqui no Instagram. Mas olha só, quem sente solidão no mundo? A gente tem um número alarmante, tá? É um dado, assim, profundamente triste, eu diria. Pessoas jovens de 16 a 24 anos, 40% dos jovens vivem depressivos, solitários, porque gente, solidão não é o mesmo que solitude, tá? Solitude é a gente se sentir bem na nossa própria presença. Agora, solidão é a gente se sentir sozinho no mundo. A gente não... Ah, tá, tu tá mostrando pro... Era só para mostrar para o YouTube, vocês verem que... Solidão é a gente se sentir mal estando sozinho. É basicamente quase equiparado a se sentir depressivo, tá? E a gente está hoje já na juventude com um número alarmante de solidão. Se a gente pegar, por exemplo, numa sala de aula onde tem 100 pessoas, 40 sentem solidão na vida. Ué, o mundo mais conectado, a época mais conectada da nossa era como seres humanos, de toda a nossa existência, também é a época mais solitária, tá? Também é a época onde as pessoas sentem mais solidão, dentre todos os outros tempos e anos existentes até então. Ou seja, gente, alguma coisa está errada e tu não dá conta de tudo sozinha, porque quanto mais sozinha tu se sentir no mundo, maior é o índice, maior é a probabilidade de desenvolver todos os tipos de doenças, dentre elas a mais assustadora, que é depressão. Não, deixa eu chegar na faixa etária delas aqui, porque ninguém aqui, eu acho, que está assistindo tem de 16 a 24. Mas a gente vai chegar aqui, basicamente, na idade de vocês, de 25 a 64 anos, a gente tem ali um índice de solidão de 35 a 36%. É muito alto. E aqui a gente entra depois num número de depressão. Olha só, entre 5% e 15% das pessoas hoje vivem com depressão. E 30% é a chance das pessoas desenvolverem depressão ao longo da vida. A maioria de vocês que está aqui não quer só emagrecer. Exato. Gostava de ficar menos depressiva também, deixar tomar aquela carrada de comprimidos e está depressiva. 20% da população tem ansiedade clínica, tá? Clínica. Está sendo acompanhada em uma clínica por causa de ansiedade. Se a gente for analisar a ansiedade não diagnosticada, com certeza esse número passa de 50% a 60%, tá? Então alguma coisa está errada. A nossa sociedade realmente está profundamente doente, tá? E a gente não dá conta de tudo sozinho, porque é justamente pela necessidade, por essa necessidade de controle, por achar que a gente dá conta de tudo sozinho, que a gente tem esses dados. É basicamente fingir ser uma pessoa que a gente não é, achar que tem uma força que a gente não tem, achar que a gente tem uma capacidade que a gente não tem. A gente precisa ser humilde. O nosso cérebro é limitado, o nosso corpo é limitado. A gente tem limitações. Gente, na maior parte das coisas a gente precisa de ajuda. Porque eu sei que muitas de vocês aqui acham que dão conta sozinhas da vida de vocês, dos problemas de vocês, do emagrecimento de vocês, da ansiedade de vocês, do trabalho de vocês. Não, eu faço, eu dou conta, eu vou dar a cara, eu que sei, eu sei tudo, tu não sabe nada. Então, gente, isso não é bom, tá?
isso vai deixar vocês cada vez mais doentes, e isso também foi um dos principais, esse foi um dos principais motivos pelos quais a gente criou a comunidade. Comunidade Sempre Magra não é um simples programa de emagrecimento. É uma comunidade, é um ambiente onde tem apoio, tem motivação, tem acompanhamento. As alunas lá, elas não se sentem solitárias, elas não sentem solidão mais, tá? E é extremamente importante a gente estar em um grupo, a gente poder pedir ajuda e a gente ter humildade muitas vezes para pedir ajuda. Então, controlar ou buscar um ambiente saudável é uma ferramenta que tu pode implementar hoje já na tua vida, sabe? Cuida de quem tu segue nas redes sociais, cuida com quem tu conversa, porque muitas vezes tu tem até pessoas ao teu redor, mas se tu tá sentindo solidão, mesmo tendo pessoas ao teu redor, tu não tem as pessoas certas. Tu não tem pessoas que te ouvem, pessoas que te apoiam, pessoas que te motivam, tu tem pessoas que te deixam cada vez mais para baixo. Porque se a gente tivesse mesmo um mundo motivador, pessoas motivadoras, pessoas felizes, a gente não teria um dado tão alto assim de solidão, sabe? E a gente precisa levar isso em consideração, porque essa é uma mentira que contam, que tu vai dar conta e que tu precisa dar conta de tudo sozinho. Mas não, tu não precisa. E segundo, tu não vai conseguir, tá? Porque a gente tem uma capacidade limitada. E a maior parte das mulheres hoje vivem uma sobrecarga na vida. Sobrecarga de informação, sobrecarga de tarefas, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de preocupações, sobrecarga de estresse e sobrecarga de problemas. E essas sobrecargas trazem os dados que a gente tem, né? Mulheres cada vez mais depressivas, cada vez mais solitárias, cada vez mais infelizes, cada vez mais estressadas. Então, não queira ser essa mulher. Não queira ser essa mulher, tá? Porque o excesso de peso muitas vezes é uma consequência disso tudo. Muitas vezes o emagrecimento não passa só pela nossa alimentação. Não adianta a gente se alimentar bem e estar extremamente sobrecarregada de estresse ou depressiva ou ansiosa, porque a nossa saúde vai sofrer com isso e a probabilidade da gente voltar a engordar é extremamente grande. Então a gente precisa buscar ter um estilo de vida mais saudável. A gente precisa buscar ter um ambiente mais saudável, pessoas ao nosso redor mais saudáveis, mais motivadoras e mais para frente, mais felizes. Aquela pessoa que tu vai perguntar, tá tudo bem? E ela vai te dizer, está tudo bem. E se tem problemas, eu resolvo os problemas, eu dou conta, eu peço ajuda. Gente, é isso que a gente precisa no mundo, né? É isso que a gente precisa na nossa vida, tá? Se a gente não consegue alguma coisa, pede ajuda, não finge que está tudo bem, tá? Porque tu não precisa fingir que está tudo bem.